E eu vejo muito aqui as pessoas, inclusive com outros convidados, elas pontuam muito essa questão da defesa energética. O que seria propriamente, dentro desse universo, né, que você atua, a importância de uma defesa energética? E às vezes as pessoas também têm certas dúvidas se todo mundo pode ter acesso a uma defesa energética. Ótima pergunta. Então, primeiro todo mundo pode ter defesa energética, só que quanto mais a pessoa for predisposta a sentir energia à volta, às vezes fica mais difícil para ela. Não porque sentir energia seja negativo, pelo contrário, é como ter uma visão a mais. Só que, como ela está percebendo energia, ela fica assim, como que aquilo é muito forte para ela. Tem duas coisas que eu acho que vale a pena a gente pontuar. Primeiro, todo mundo tem sensibilidade energética. Todo mundo nasce 100%? 100% das pessoas. Só que, para algumas pessoas, causa um impacto muito grande. Elas sentem no bem-estar ou mal-estar dela, que para alguns não é bem-estar, a pessoa fica o tempo todo meio ansiosa, ou às vezes com sensação de depressão, com sensação de angústia, e ela pensa que é ela, e às vezes é, óbvio, não estou dizendo que não exista, mas que eu estou habituada, a maioria dos casos mistura muito com coisa de energia. Então, por que eu estou trazendo isso para falar da defesa? Porque a energia de todos nós, nossos chakras, os centros energéticos, nós estamos aqui no corpo físico, mas nós temos um corpo que é um corpo energético que está o tempo todo aqui presente. E esse corpo energético nos conecta ao corpo astral. Então, agora, nosso corpo astral está aqui dentro, né? Se a gente tiver uma saída do corpo, uma projeção astral, a gente se afasta do corpo. Mas, pelo fato de que todos nós temos essa energia é um sentido para nós, seres humanos, mais forte e mais importante do que os sentidos do corpo físico. Porém, nós somos condicionados, é um condicionamento, de que o que importa é o que a gente sente com o corpo físico. Mas eu vou explicar por que esse condicionamento. Eu estou indo por etapas para chegar na defesa, para ser uma resposta que as pessoas acompanhem perfeitamente. Tudo bem assim, né, Farrell? Sim. Com certeza. Então, o que acontece? Pelo fato de que nós, quando estamos aqui no corpo físico, nós perdemos a memória do que já vivemos antes. Perder não, né? Porque a gente lembra fragmentos, sente fragmentos, mas não é claro. Isso é até uma coisa bacana depois de pontuar para as pessoas, porque o que a gente já viveu aparece como informação nos nossos chakras. Então, as pessoas estudam os chakras, às vezes, só para associar com que posição ele está, que cor que é, sei lá, a forma, o formato, mas isso tudo é secundaríssimo, porque a informação que está impregnada na energia de cada chakra conecta-se com o nosso corpo astral, que não morre, né? Então, a gente vai de uma vida para outra, aquele corpo é sempre o mesmo. Então, por estar conectado, essas informações vêm. Então, a pessoa, ela já, desde sempre, tem uma maneira de ser. Para alguns, essa energia dela é muito solta. Então, falemos como se fosse para explicar a vulnerabilidade, a sensibilidade e a defesa. Então, falemos assim. Quando nós pensamos no corpo físico, a gente consegue ir, por exemplo, numa máquina de medição total do nosso corpo, densidade dos seus ossos, quanto tem de massa muscular, massa magra, quanto tem de gordura, onde está, quanto tem de água. Imagina isso. E além de todos os exames que a gente consegue fazer. Então, o corpo físico para nós torna-se uma coisa muito, quase como que um impedimento para nós nos conectarmos conosco mesmos. Esse impedimento, às vezes é bom, podemos falar disso mais tarde para não misturar muito. Às vezes é bom porque a pessoa se distancia dos traumas, mas tem o seu lado ruim, porque ela deixa de estar consciente dos sentidos mais sérios, presentes, predominantes e que para ela é importante, que são os sentidos do corpo energético. Então, as pessoas falam muito da aura, mas prestam pouca atenção no corpo energético. Então, da mesma maneira que nós podemos entender o corpo físico de alguém e dizer, olha, você tem, por exemplo, sensibilidade, intolerância à lactose. Demora, às vezes, para a pessoa descobrir. Mas quando ela descobriu, ela ajusta o que ela come, não come nada com lactose, e acabou. Do corpo energético, ninguém nos ensina a fazer um diagnóstico do corpo energético. E essa vem sendo a minha
meta já há 25 anos que eu venho pesquisando especificamente isso. Pesquisando com pessoas, comigo, fora do corpo, observando coisas, falando com outros cientistas ao redor do mundo. Tem muita gente interessada em entender isso na área acadêmica. Bom, muita gente, percentualmente, é pouquíssimo, né? Ridículo. Mas, em termos numéricos, sim, tem um bom número de pessoas e muitas vezes me contatam. Então, para entender isso, como é que o corpo energético funciona, é importante que nós compreendamos algumas características do corpo energético e por que nós precisamos de defesa energética e por que todo mundo consegue. E por que é que as pessoas, algumas, sofrem mais, por exemplo, com ataques espirituais do que outras. E umas morrem de medo, outras não. Por quê? Da mesma maneira que uma pessoa pode tomar leite normal, a outra não pode, o corpo energético também tem isso. E pouco a pouco eu vou juntando esses dados. Eu comecei a fazer essa pesquisa em 96. Na época eu morava nos Estados Unidos ainda. E lá em 96 eu comecei a identificar alguns padrões energéticos das pessoas. Mas nas décadas que se seguiram, eu tive oportunidade de ver muita coisa, Farrell, muita coisa. Espero que a gente consiga aqui partilhar. Mas assim, quando você examina o corpo energético de uma pessoa, você sabe, por exemplo, qual é o grau de permeabilidade. Quem tem o meu livro, Estado Vibracional, eu ali eu tenho um capítulo com informação original, nova, ninguém vai encontrar em lugar nenhum, resultado das minhas pesquisas, em que eu falo das características, da composição do corpo energético. E eu não tirei da cartola, não. Foram décadas de análise e investigação, e, obviamente, é uma verdade relativa, né? Mas a minha ideia é trazer o que nós sabemos até o momento. Quem sabe um dia a gente consegue que, na ciência, eu digo, por exemplo, na medicina, consigam utilizar parte dessa informação, porque a medicina é fundamental. Os nossos neurônios, o nosso corpo funciona de uma maneira específica. Nós temos que entender a nós próprios do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, neurológico, nosso sistema nervoso todo, nossa condição da nossa estrutura do corpo físico. Mas tudo isso, eu vou falar de novo, tudo isso está extremamente relacionado, interligado com o corpo energético, com os chakras. E é necessário acumular muita informação para chegar em certos resultados. Eu, então, trabalhei diretamente, observando a energia das pessoas, mas não só observando no momento, porque é complicado, né? Por exemplo, agora, se você sente minha energia, pois é o nosso momento agora, né, Farrell? E eu senti a sua, nosso momento agora. Para conhecer profundamente, você tem que fazer uma análise que seja, em ciência se fala longitudinal, que quer dizer por um longo período de tempo, para você ir comparando os resultados. E eu trabalhei com mais de 1.000 pessoas ao longo de um ano, mas isso foi em 10 anos. Então, um grupo agora, outro grupo depois, e a pessoa fazia um determinado exercício, tinha uma determinada sensação, eu ensinava para ela uma técnica energética, eu ia ver o resultado, conforme ela fazia. Então, corpo energético, alguns dos atributos, aqui não vou cobrir todos, mas pronto, quem quiser está disponível ali no meu livro. Primeiro, permeabilidade. Tem gente que a gente vai aproximar da pessoa e as energias que estão à volta passam por ela, ela é como se fosse uma peneira. Tem outras pessoas que você vai aproximar e o corpo energético dela cria uma barreira. Então quer dizer que esse que criou a barreira tem mais defesa energética do que o outro? Não, porque a defesa energética tem nada a ver com isso. Isso é muito importante de entender. Seria o mesmo que falar, se a pessoa tem intolerância a leite, então essa pessoa tem dificuldade para formar músculo. Não, nada a ver. São coisas separadas. Então, essa característica do corpo energético não tem a ver com defesa ou não. Tem um pouco a ver com sensibilidade, com certos tipos. Ou melhor, vou mudar a palavra sensibilidade, com vulnerabilidade. Porque aí fica muito fácil das energias externas chegarem nela, mas ela não tem que sofrer com isso, ela
pode aprender a lidar com isso. O meu ponto, o meu trabalho, a minha meta, o que eu quero é que as pessoas entendam. É possível você entender seu corpo energético, é possível você controlar sua energia, é possível você descobrir coisas, é possível você dar um passo adiante. Porque senão dá a impressão que a pessoa só vai conseguir algo se ela tiver a ajuda de alguém externo. Não, de jeito nenhum. Então, por causa dessa permeabilidade, existem outras coisas que rapidamente assim eu vou passar. Às vezes você aproxima da energia de alguém e o campo energético é mais que o campo energético, é a energia mesmo dos chakras, é o corpo energético. Porque nós temos também, não vou entrar nisso, mas só para deixar uma sementezinha. Nós temos o corpo energético, a aura e o campo energético. São 3 coisas diferentes interligadas. Mas o corpo energético, às vezes, responde aos efeitos que estão à volta. Então, há casos de pessoas que eu vou me aproximar e sentir a energia dela, ou vou fazer uma operação energética qualquer para ajudá-la, ou para sentir, ou para que ela sinta, ou para que ela aprenda. E na hora que eu faço, a energia dela é como se responde, abraça a minha energia também. Isso é uma característica. Outras pessoas, para elas conseguirem, elas querem, elas estão ali para aprender, estão tentando, estão me pedindo para eu fazer, mas elas não conseguem porque o corpo dela é rígido. É igual você falar para uma pessoa, olha, vem cá, senta em posição de yoga. Ela fala, não dá, é impossível para mim. Quem sabe se eu treinar 20 anos, eu consiga, mas às vezes nem com 20 anos, porque o corpo dela, físico, é mais rígido. Não tem vantagem ou desvantagem, isso é um detalhe. Mas se ela não souber lidar com a rigidez ou a flexibilidade do corpo físico, ela vai ter dificuldades desnecessárias. A mesma coisa do corpo energético. Então, por isso é que, quando nós pensamos na estrutura do corpo energético, todo mundo pode aumentar a sua defesa energética. Se ela conseguir criar uma maior, vou usar uma palavra um pouco técnica, mas vou explicar, uma maior coesão entre todas as energias. Porque nós falamos de 7 chakras, 10 chakras, eu estudo 12 chakras, 12 que eu estudo minuciosamente, 2 deles que eu identifiquei ao longo dessas décadas trabalhando com as pessoas. Mas nós temos centenas de chakras. É que eles se misturam, são terciários, quaternários, não são tão importantes. Nós temos chakra no corpo todo. Então, na hora que a pessoa cria uma coesão na energia dela, o que vai acontecer? Isso é muito importante as pessoas entenderem. Defesa energética não é fechamento energético, não é falta de sensibilidade energética. Defesa energética é uma coisa muito específica, é a pessoa ter toda essa estrutura num tipo de funcionamento que, por exemplo, chega uma energia até você, você sabe que chegou, você sabe por quê, você sabe de quem, você sabe para quê, sabe qual é a informação que está ali, sabe qual é a intenção, você utiliza essa informação, que é importantíssima, mas quando a energia chega, ela não causa um efeito negativo. É quase como dizer, você viu, mas não se influenciou. Ela não influencia a pessoa e isso é a defesa energética. A defesa energética. O que eu penso em relação a isso? Você tocou em alguns pontos que eu acho que são super importantes para o início de trajetórias. Por quê? Até o lance da projeção astral, né? O assunto da projeção astral. Muitas pessoas buscam a experiência consciente. No meu caso, eu fui buscar estudar e comecei a estudar por ter tido a experiência. Então, precisava entender o que estava acontecendo, né? E também a vulnerabilidade que eu sentia. E aí, você falou em 96, quem dera em 96, eu tinha 10 anos, tivesse uma abertura para que as pessoas soubessem disso. Por quê? E eu me identifiquei com o que você falou, principalmente com os pontos, por isso. Na infância, eu me sentia vulnerável, não sabia o que era aquilo. O ataque energético, vamos dizer, a falta de percepção do que estava acontecendo, o incômodo que gerava, era por conta de uma condição que eu tinha ali ao meu redor. A projeção astral começou a acontecer e na adolescência não era agradável. Por quê? Porque também tinha essa questão das presenças que chegavam e eu não sabia como melhorar o meu campo. Então não era só presenças de mentores,
Claro, e nunca é só. Sempre tem outras coisas misturadas. E quais são esses bloqueios para que esse trabalho, porque você falou que tem muita gente interessada, mas eu vejo um bloqueio, assim, muitos entraves, até para provar cientificamente, porque o que a gente está conversando aqui é algo muito interessante, mas sempre chega aquele chato de plantão e fala, olha, isso não é provado cientificamente ainda, existem muitos estudos, muitas pessoas, mas assim, o sensitivo sabe, né? Um sabe quando está falando com o Claro. outro. Mas quais são essas barreiras? Por que colocam tantos entraves para uma pesquisa mais aprofundada? Eu acho que a barreira número 1 chama-se lavagem cerebral. Chama-se uma repressão do conhecimento. E nós todos sofremos dessa lavagem cerebral. Porque se nós pensarmos um pouco, claro, nós queremos, digo nós, a comunidade científica interessada em trabalhar com isso, inclusive na IAC, Academia Internacional da Consciência, nós temos um laboratório lá em Portugal para trabalhar criando tecnologias para medir energia. Chegamos num resultado consistente que a gente possa testar com as pessoas? Não, às vezes sim, às vezes não, portanto ainda tem que ser aprimorado. Mas, se nós pensarmos na psiquiatria, qual é o neurônio que eles viram para saber se a pessoa tem ou não aquele problema? Como é que eles chegaram na lista toda que a gente tem lá no DMS, que é todo tipo de patologia, descrevendo cada uma? Por observação. Só que estudar, por exemplo, a psiquiatria ou os distúrbios da mente humana, porque há, ou estudar qualquer outra coisa desse tipo, comportamental, até mesmo estudar os astros, porque tem coisa que nós chegamos a conclusões que nós não vimos. Os telescópios, tudo que nós temos para conseguir observar os astros não responde a tudo que nós sabemos hoje. Os gregos tinham informação sobre os astros só de observar a olho nu. Portanto, observação, catalogação de dados, uma análise de pontos semelhantes ou não, observando estatisticamente qual a quantidade de cada coisa, esses são métodos científicos extremamente válidos. O que acontece com os, vou chamar de céticos de carteirinha, que já mostra o badge, como é que a gente chama? O crachá? Crachá, eu sou mais inteligente porque eu sou cético. Não, na verdade, é uma pessoa que não consegue compreender os princípios do que nós estamos falando. E eu aqui faço uma crítica aos colegas da área. E eu me incluo, né? Quer dizer, me incluo porque não estou me colocando como superior. E eu uso essa crítica para fazer minha autocrítica, para ter muito cuidado com tudo que eu faço. Porque alguns entram num ponto que, às vezes, ultrapassa aquela informação que a gente tem. Principalmente aqueles que estão preocupados só com dinheiro. São muitos, mas não são todos. Tem muita gente boa que, obviamente, a gente precisa manter tudo que está aqui, a gente tem que se manter. Mas o objetivo não é só dinheiro. Quando é só dinheiro, a pessoa começa a mentir. Usar da ingenuidade dos outros, porque a lavagem cerebral que nós sofremos, que faz com que exista este preconceito da ciência, e existe essa lavagem cerebral em todos nós, é que se você está ligado a algo que seja não físico, vou botar não físico, então é tudo misticismo, é tudo metafísica, não é ciência. E essa lavagem cerebral nós temos que quebrar. Mas não quer dizer que tudo que se fala por aí seja verdade. Então, quem fala coisas que não prejudica a quem está fazendo um trabalho sério, tentando conscientizar a ciência, tentando conscientizar as pessoas do que existe e do que é possível